galera, eu sou o professor Leonardo Aragão e vamos para mais uma aula de geografia. Né? Então, aí, para a gente poder recapitular o conteúdo que a gente estava tendo, né, nós iniciamos o assunto sobre regionalização brasileira, falando sobre os tipos de divisão regionais que o Brasil tem, né, e começamos a falar de região por região. Já falamos sobre a região norte, já falamos sobre a região nordeste e agora vamos falar sobre a região centro-oeste. Lembrando que estamos falando baseado na divisão oficial que é a regionalização feita pelo IBGE. Então, o centro-oeste ele vai ser a segunda maior região do Brasil, que vai ocupar 19% do território nacional e vai ser composto por 3 estados e o Distrito Federal. Os estados vão ser Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, certo? Quando a gente vai falar sobre os aspectos naturais, é importante a gente falar sobre o clima, né? O clima da região vai ser o clima tropical, que vai se caracterizar basicamente por ter 2 estações do ano bem definidas, que vão ser o verão chuvoso e o inverno seco. Aí, eu trouxe para vocês 2 imagens do mesmo local, que é do Rio Couros, ali na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Na primeira imagem, a gente vê o rio no verão chuvoso. Olha a quantidade de água, olha o tanto da cascata, né? a intensidade, né, do fluxo da água. Já na imagem de baixo, a gente vai ver o Rio Couros no período seco, né, no inverno seco. Olha como é que a cascata é bem menor. A vegetação. Gente, a vegetação típica da região centro-oeste é o cerrado, que é uma vegetação arbustiva com árvores pequenas, retorcidas, né? A gente vê uma folhagem que não é tão grande, né? Justamente para não fazer com que ocorra a troca de água com o ambiente, justamente porque durante um período do ano vão ter água em abundância, né? E no outro período a água vai ser escassa. Quando a gente vai falar sobre relevo, a gente pode usar esse mapa aí, ó, do Jurandir Rossi, que mostra bem, né, o relevo da região. Quando a gente olha ali para a região do centro-oeste, a gente consegue ver que a maior parte dela é formada de planaltos e depressões. E a planície que tem ali na região centro-oeste vai ser justamente, né, ali no Pantanal Mato-Grossense. Aí, outra característica do relevo dali é as serras e chapadas. Gente, as chapadas, elas vão ser esse planalto, né, com o topo plano, certo? E a serra, né, vão ser justamente esse conjunto aí de chapadas, de morros que vão ter na região. Aí eu trouxe uma imagem para vocês, né, da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Esse tipo de paisagem ele é bastante comum na região centro-oeste. Não só no Mato Grosso, mas em Goiás. Tanto que em Goiás a gente vai ter a Chapada dos Veadeiros. Quando a gente vai falar sobre hidrografia, a gente tem que lembrar que a região centro-oeste ela é muito bem abastecida, né, de rios. Então a gente pode ver 4 bacias hidrográficas ocupando aquela região. Então, ao norte do Mato Grosso, nós vamos ter a bacia amazônica, né, responsável pelo abastecimento da região amazônica, a bacia do Araguaia-Tocantins, né, que vai até a região norte também, mas ela nasce ali em Goiás, né, que é essa manchinha amarela. A roxinha, que vai ser a bacia do Paraguai, que é importante ali para a região do centro-oeste, né, porque se a gente for ver, ela é uma forma de se chegar ao mar sem correr para dentro, ou melhor, indo em direção ao litoral brasileiro. Ela vai por dentro ali dos países do Mercosul e tudo mais. Igual a bacia do Paraná. Gente, tem que lembrar que todas essas bacias elas são muito importantes porque elas são formadas por rios navegáveis. Então elas servem para poder escoar a produção de grãos ali da região. E também, como eu disse, né, a do Paraná e a do Paraguai também são importantes porque elas fazem uma conexão com os países do Mercosul. O aquífero Guarani, galera, a gente está vendo aí no mapa, né, o aquífero Guarani, o tamanho, a extensão dele, né, e os estados que ele passa. Então a gente vê que ele não ocupa apenas o centro-oeste, mas chega em São Paulo, parte de Minas, né, e ali na região sul.
Mas por que eu botei ele aqui nessa aula específica de Centro-Oeste? É porque no Centro-Oeste a gente vai ter uma produção de grãos, né? O agronegócio vai ser muito forte. Então, quando a gente pensa no agronegócio, nessa produção moderna, usando equipamentos agrícolas e agrotóxico, a gente tem que pensar que esse agrotóxico usado nessas plantações, que são enormes nessa região do Centro-Oeste, podem passar pelo solo, né, e chegar e contaminar o aquífero. Por isso que é importante a gente ter essa noção, né, do prejuízo que pode ser causado devido à utilização de agrotóxicos de forma indevida. Lembrando que o aquífero Guarani ele vai ser o segundo maior aquífero do mundo, e a maior parte dele está no Brasil, perdendo apenas para o Alter do Chão, que é o aquífero que tem na região norte do Brasil. Gente, quando a gente fala sobre os aspectos demográficos da região Centro-Oeste, a gente tem que ver que a região é a região menos populosa do país, perdendo até para a Amazônia. Ou melhor, para a região norte, né, que é onde está a Amazônia. Só que tem um detalhe. Apesar de ser a região menos populosa, é uma região com alto índice de urbanização. E isso se dá graças à concentração de terras que ocorre na região. Certo? Então, ali vai haver muitos centros urbanos, né? Justamente porque no campo há pouca terra disponível. Aí vamos falar sobre a ocupação, né, da região. Ela vai se dar em um primeiro momento com os bandeirantes, né? Ela vai se dar em um momento com os bandeirantes em busca do ouro. Então, os bandeirantes eles vão ali para a região ali de Minas Gerais e encontram ouro e, animados com essa descoberta, né, continuam adentrando no interior do Brasil. Descobrem alguns locais, mas nada tão grandioso quanto foi em Minas, né? E essa região acaba passando a ser um local, né, de criação de gado. Então a pecuária se instaura ali, né, e inicia um processo econômico ali na região da pecuária. Ali na década de 60, com a construção de Brasília, é o que de fato incentiva, né, ali um boom demográfico na região, que faz com que muitos imigrantes cheguem no local. E hoje em dia a gente já vê essa imigração para a região mais ligado à agropecuária, que é importantíssimo na economia local. E nacional também, né, já que ali vai ser a produção de grãos do Brasil, basicamente. Aí, economia do Centro-Oeste, né? A gente vai destacar a soja, né, como um importante grão nacional aí sendo exportado para todo local do mundo. A pecuária bovina, né, então a criação de bois, o algodão e as indústrias. Gente, as indústrias, lembrando que essas indústrias elas vão estar ligadas diretamente à agropecuária. Porque vão ser indústrias que vão se encontrar próximas aos locais de produção, tanto da pecuária quanto dos grãos, né? Que vão ser justamente as CAIs, que são os complexos agroindustriais, né? Que é esse conjunto, a produção mais a industrialização daquele bem, né? daquele bem primário. Aí eu trouxe um mapa para vocês, né? Falando sobre o avanço da fronteira agrícola, né, em relação à soja. Então a gente vê o primeiro mapa aí. Em 1973, a gente vê uma concentração muito grande na região sul, né? Mas a gente já vê, ó, indo para o Centro-Oeste. Já em 90, a gente vê que, ó, o Centro-Oeste começa a ficar bastante ocupado pela soja. Em 2000, a gente já começa a ver manchas de soja aparecendo na região norte. E em 2014, olha como é que fica vermelho a região do Centro-Oeste, né? Por quê? A maior parte da soja vai estar concentrada aqui. A maior produção de soja vai estar concentrada aqui, certo? E hoje a fronteira agrícola, ela se expande para o norte e para o nordeste. Em algumas aulas com vocês eu falei sobre isso já, né? Sobre o avanço da produção, tanto da agropecuária, tanto da pecuária quanto da agricultura avançando para o norte, né, e ameaçando o bioma da Amazônia, e ameaçando também
a caatinga, né? Porque ele vai avançando para a região nordeste e aí atinge ali a região que vão chamar, né, a nova expansão da fronteira agrícola, que é a Matopiba, né? Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Piauí e Bahia, Matopiba. Certo? Então, aí, eu trouxe uma charge para vocês, né, falando justamente sobre essa ocupação da soja na região. Né? Aí é um passarinho dizendo, quem disse que Minas não tem mar? A outra responde, mar de soja. Com vocês, o cerrado, quer dizer, cerrado. E aí vários bichinhos, né, protestando contra as pessoas que protestam contra o desmatamento da Amazônia. Né? E esqueceram do cerrado, porque esse cerrado, hoje em dia, nós temos poucas áreas de proteção ao cerrado, justamente porque quando nós nos demos conta de que devíamos proteger o cerrado, ele já estava muito degradado. Certo? Então fica aí a reflexão do quanto o agronegócio pode ser perigoso ali para a região, né? Ele tem que pensar, né? Traz muitos benefícios economicamente, mas tem que pensar na forma em que isso foi feito, a que custo. Certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.